Boa tarde a todos, graças a Deus. Fico feliz de estar aqui pela primeira vez que eu sou convidado para palestrar na Missão Federal, sem eu mesmo fazer parte da liderança que convida. Eu saí da liderança há talvez menos de um mês atrás, sou um dos líderes fundadores, e para mim eu me sinto honrado de ser agora novamente convidado a estar entre vocês. Conheço a maioria me conhece, mas tem pessoas aqui que eu nunca vi. Assim, em nome da Missão Federal, eu digo que vocês são muito bem-vindos, tá? Se quiser participar do ministério, vocês vão ser muito bem acolhidos. Digo isso porque eu conheço o calor da Missão Federal em acolher as pessoas. Pois bem, hoje a gente vai começar a conversar sobre os 5 grandes lemas da Reforma Protestante. A gente deve se lembrar que no ano de 1517, de 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, ele afixou 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, e aquele ato de Martinho Lutero deu início a um momento na história que ficou conhecido como Reforma Protestante. Ele eclodiu uma grande reforma em toda a Europa, e a partir daquele momento houve um grande período de reflexão sobre o cristianismo e como é que esse cristianismo deveria lidar com os diversos temas. E na Reforma Protestante surgiu, por assim dizer, 5 grandes lemas que haveriam de definir o que foi a Reforma Protestante ali no século XVI. Esses 5 grandes temas, hoje a gente denomina de sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Christi e sola Deo Gloria. Traduzindo para o português, a Escritura somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Esses 5 grandes pontos resumiram o que eram os lemas que eram levantados na Reforma Protestante. No entanto, desses 5 temas eu queria dizer que ele é aquele que tem a primazia, porque todos os demais derivam dele, que era o lema do sola Escritura, da Escritura somente. Por quê? Quando na Reforma Protestante, os teólogos da Reforma, os pós-reformadores, foram discutir a fé, foram discutir a graça, foram discutir Cristo, foram discutir glória somente a Deus, eles partiram de uma premissa que era a própria Escritura. Então era somente a Escritura, esse grande lema que foi quem deu início a todos os demais desdobramentos da Reforma Protestante. E por assim dizer, ele é o tema que traz a primazia. Tá? Então, o que é a sola Escritura, ou somente a Escritura? O que foi esse lema? Para a gente entender um resumo dele, a gente pode olhar, por exemplo, um documento chamado Confissão de Fé do Westminster, que é um documento pós-reforma, ou seja, num período em que houve necessidade em definir, em termos absolutamente claros, aquilo que durante toda a reforma foi discutido e aquilo que eles haviam chegado em consenso na Reforma Protestante. Então surgiu uma época na história em que houve-se a necessidade de agora registrar tudo aquilo que havia sido definido, e nesse período surgiu então uma fase das confissões de fé, dentre as quais a Confissão de Fé do Westminster é mais conhecida. E na Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 1, logo no seu início, o seu 6º ponto fala sobre esse princípio somente da Escritura. Ele diz o seguinte: ele diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescenta em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradição dos homens. Então esse, por assim dizer, foi o que resumiu o princípio da Escritura, do sola Escritura. E, em outras palavras, eles estavam afirmando que toda matéria de fé e prática na igreja do Senhor Jesus Cristo deveria se derivar única e exclusivamente da Escritura. Então ele disse que a Escritura nada se acrescentaria em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradição dos homens. Então, a partir desse princípio do somente a Escritura, a Reforma Protestante derivou todos os seus desdobramentos. E a grande questão é o porquê esse princípio da sola Escritura. Quando a gente pensa em reforma, a gente precisa lembrar que a reforma ela foi um movimento dentro da Igreja Católica. E é impossível a gente tratar sobre reforma protestante sem de algum modo lidar com a doutrina católica ali na Idade Média. Então, o princípio da sola Escritura foi um princípio que tentou, de certo modo, repensar o modo como a cristandade da época desenvolvia a teologia. Então, o sola Escritura, ele tentou combater o entendimento que a Igreja Católica possuía de que a matéria de fé e prática na vida da Igreja, ela se derivaria não somente da Escritura, mas também da tradição. E aí os reformadores entenderam que a tradição ela estava não somente acrescentando algo à palavra de Deus, como ela não era autoritativa,
e dizia que não somente isso, mas ela contradizia a própria Escritura. E então, nesse movimento reformista, na Reforma Protestante, eles levantaram a bandeira de, olha, não a tradição, mas somente a Escritura. E a Escritura somente. E aí você precisa entender, então, que a discussão sobre a Escritura na época da Reforma Protestante não foi uma discussão sobre a autoridade da Bíblia. Também não foi uma discussão sobre a inerrância da Escritura, mas sim uma discussão sobre a suficiência. Por que eu digo isso? Porque a autoridade da Bíblia e a inerrância da Escritura já era algo que era ponto fora de controvérsia na cristandade. A Igreja Católica sempre declarou a autoridade da Escritura, sempre declarou a inerrância da Escritura e o declara até o dia de hoje. Então, na Reforma Protestante não foi isso que foi discutido. Tanto é que você não vai encontrar naquela época ninguém que seriamente houvesse questionado a autoridade. No entanto, aquilo que foi discutido na época da Reforma Protestante foi uma discussão sobre a suficiência. Em outras palavras, se a Escritura ela era suficiente para definir as matérias de fé ou não. Você deveria se acrescentar à tradição que a Igreja, no decorrer dos séculos, estavam utilizando para formular as doutrinas da Igreja Católica. Então, primeiro ponto, não era uma discussão sobre a autoridade, não era uma discussão sobre inerrância, mas sim uma discussão sobre suficiência. Tá? Para a gente entender bem como era o entendimento da cristandade na época, que ainda o é no dia de hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Ela acreditava que a Igreja era infalível, tanto quanto a Escritura é infalível. Para vocês só terem ideia sobre o que é a doutrina católica, quando você olha, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, no seu item 82, é o catecismo que vale até o dia de hoje, ele diz a seguinte coisa: tanto a Escritura como a tradição devem ser aceitas e honradas com iguais sentimentos de devoção e reverência. Você vai encontrar no item 82 do Catecismo Católico Romano. Ou ainda você olhar o Catecismo da Igreja Católica, no item 113, diz a seguinte coisa: a Escritura Sagrada é escrita principalmente no coração da Igreja, e não em documentos e registros, pois a Igreja contém em sua tradição o memorial vivo da Palavra de Deus. Então, no entendimento católico, na tradição você tem o memorial vivo da Palavra de Deus ali também sendo preservado. E aí foi exatamente sobre isso que a Reforma Protestante veio a questionar. Se você olhar, por exemplo, o Concílio de Trento, que ocorreu em 1545 a 1536, que foi um concílio ali no século XVI, um concílio motivado pela Reforma Protestante, ou um concílio também denominado de o Concílio da Contra-Reforma, a Igreja Católica afirmou a seguinte coisa: seguindo o exemplo dos padres católicos, recebe e venera com igual afeto de piedade e reverência todos os livros do Velho e do Novo Testamento, pois Deus é o único autor de ambos, assim como as mencionadas traduções pertencentes à fé e aos costumes, como as que foram ditadas verbalmente por Jesus Cristo ou pelo Espírito Santo e conservados perpetuamente sem interrupção pela Igreja Católica. Então preste bem, ele trazia uma reverência aos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas também uma reverência àquela tradição que foi preservada, segundo o texto, segundo a interrupção ininterrupta na Igreja Católica. Que foi preservada ininterruptamente pela Igreja Católica. Ou seja, o entendimento é que essa tradição ela também era autoritativa. Para a gente entender aí um pouco mais, 1961, no Concílio Vaticano II, através do Papa João Paulo XXIII, ele declarou a seguinte coisa: é claro, portanto, que a tradição sagrada, a Escritura Sagrada e o ensino da autoridade da Igreja, de acordo com o desígnio mais sábio de Deus, estão de tal forma unidos entre si que um não pode permanecer sem o outro, e que todos, em conjunto, e cada um de sua própria maneira, sobre a ação do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação de almas. Ou seja, nesse Concílio do Vaticano II, de 1961, a Igreja Católica veio a formalizar, por meio de um concílio, aquele entendimento que eles possuíam sobre a autoridade da Igreja, a autoridade da Escritura e a autoridade da tradição. E no entendimento dele, tanto a tradição sagrada quanto a Escritura Sagrada e o ensino da Igreja, eles são igualmente autoritários, ou autoritativos. Então perceba bem, no entendimento da Igreja Católica, da época e ainda no tempo presente, eles entendem que a tradição não possui uma autoridade igual à Escritura. Ainda mais quando você percebe aquilo que a Igreja Católica fala sobre a autoridade do Papa.
no Concílio Vaticano I, em 1870, ele afirma a seguinte coisa: o Romano Pontífice, quando fala ex-catedra, ou seja, quando ele fala autoritativamente, isto é, quando no exercício de seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina de fé ou costumes que deve ser sustentada por toda a Igreja, possui, pela assistência divina que lhe foi prometida, aquela infalibilidade da qual o Divino Redentor quis que a gozasse a Igreja, na definição da doutrina de fé e costumes. Ou seja, no Concílio de 1870, a Igreja Católica veio formalizar também o entendimento de que aquilo que o Papa falava ele possuía autoridade infalível. Então, na Reforma Protestante, o que foi que aconteceu? Lembre-se que a Reforma Protestante foi um movimento que surgiu para tentar reformar a cristandade. Ela não necessariamente negava todo o legado que a cristandade havia obtido ao longo dos séculos. Como, por exemplo, não negou a sua autoridade, a autoridade das Escrituras, não negou a infalibilidade das Escrituras, que era algo que a Igreja Católica sempre defendeu. Mas o que eles levantaram, o questionamento, era de que a tradição não possuía essa autoridade, como a Igreja Católica entendia que possuía. Isso, portanto, foi o princípio do somente a Escritura na época da Reforma Protestante. Pois bem, como os reformadores, então, trouxeram esse tema à tona? Eu diria que, segundo o ponto de vista católico romano, eles creem que a tradição envolve e desenvolve-se ao longo dos séculos na Igreja. Contudo, segundo o ponto de vista dos reformadores, isso implica que há tradições necessárias para a salvação que nunca foram conhecidas dos apóstolos da Igreja em épocas anteriores. Esse foi um dos principais argumentos que os reformadores levantaram. Porque eles diziam a seguinte coisa: se a tradição ela possui autoridade, inclusive autoridade para definir matéria de fé, autoridade para definir questões que podem implicar na salvação de almas, e que essa tradição ela se desenvolve ao longo do tempo, e a Igreja, por meio dos seus concílios e por meio dos seus papas, eles definem aquilo que a Igreja deveria crer e sustentar. Na medida que no decorrer dos séculos a doutrina católica ela se desenvolveu, no que diz respeito a temas como, por exemplo, a comediação de Maria, ou temas como a impecabilidade de Maria, a assunção de Maria, ou temas relacionados aos sacramentos, à Eucaristia e N outros temas que a Igreja Católica definiu no decorrer do seu tempo, os reformadores disseram a seguinte coisa: se eles são necessários para a salvação, esses temas jamais foram conhecidos dos apóstolos do primeiro século e da Igreja do primeiro século. E aí o questionamento é: como é que esses temas poderiam ser salvíficos e terem sido necessários para a salvação daqueles que nunca sequer o conheceram? Esse foi o primeiro argumento, um dos principais que os reformadores levantaram. Então eles disseram o seguinte: se o entendimento dessas doutrinas são necessários para a salvação, os apóstolos e a Igreja do primeiro século nunca foi salva, porque nunca vieram a conhecer. Esse, por exemplo, foi um dos argumentos que os reformadores levantaram. Além disso, a Escritura ensina que ela é a revelação de Deus, sendo, portanto, verdadeira em tudo que ensina. Isso a Igreja Católica certamente assim concordava. Entretanto, em lugar algum a Escritura diz que a Igreja é verdadeira em tudo que ensina. Então os reformadores eles olham para a Escritura, e a gente vai olhar isso em breve, e mostrar que a Escritura mostra a sua própria autoridade e que ela dá a entender também a sua própria suficiência. Mas os reformadores diziam o seguinte: que em nenhum momento da Escritura ela afirma algo como a autoridade infalível da Igreja, sobretudo o entendimento da autoridade infalível do Papa, que era aquilo que mais adiante veio se desenvolver. Isso por quê? Quando a gente pensa esse princípio de sola Escritura, você precisa entender que ele estava se contrapondo a um outro princípio católico, que é o que a gente poderia denominar de sola Ecclesia, ou seja, de que na Igreja havia uma autoridade. Então os reformadores diziam: olha, a autoridade está na Escritura. Os católicos romanos diziam: a autoridade está na Igreja. E na medida que ela era a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no entendimento católico romano, e assim representante de Cristo aqui nessa terra, ela possuía autoridade, e aquilo que ela falava, portanto, era a palavra de Deus. E os reformadores então diziam a seguinte coisa: que a Igreja Católica Romana, ela não tinha essa autoridade na Igreja, mas a autoridade estava na palavra que Deus havia dado. Os católicos romanos, por sua vez, diziam o seguinte: que a autoridade estava na Igreja, porque foi a partir da Igreja que surgiu a palavra. Ou ainda mais diziam que foi a Igreja quem selecionou o cânon das Escrituras. E na medida que foi a Igreja quem fez essa seleção,
ela quem estava definindo aquilo que era a palavra de Deus. Por outro lado, os reformadores diziam a seguinte coisa: vocês não definiram o que era a palavra de Deus, mas vocês simplesmente reconheceram aquilo que a cristandade sempre reconheceu como palavra de Deus, que era a Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Então era mais ou menos nesses termos que surgiu a discussão na época da Reforma Protestante. Perceba que eu não estou aqui necessariamente querendo fazer uma espécie de proselitismo para o protestantismo ou fazendo uma crítica à Igreja Católica, mas eu estou mostrando o que foi essa discussão na época da Idade Média. Então, de um lado você tinha o sola ecclesia, de um lado você tinha sola escritura. Então os reformadores diziam a seguinte coisa: primeiro, que em nenhum momento a Bíblia afirma que a autoridade estava na igreja, mas afirma que estava na escritura. E o interessante é que os reformadores foram bastante hábeis em mostrar o seguinte ponto: que se a escritura e o ensino da igreja procedem de Deus e são infalíveis, conforme entender a Igreja Católica Romana, não poderia, em hipótese alguma, haver contradição entre eles. Isso foi um argumento assim, bastante hábil por parte dos reformadores. Por quê? Porque se ambos são autoridade e ambos são infalíveis, em nenhum momento eles poderiam se contradizer. Porque perceba que a ideia: se a Bíblia afirma alguma coisa e a tradição afirma algo que é diferente da Escritura, alguém está errado. Existe algum erro, claro e óbvio, lógico, nessa questão. E aí a própria igreja afirmava que a Escritura não errava, e afinal de contas onde é que poderia estar esse erro? Então os reformadores passaram a fazer a seguinte coisa: a mostrar que, em muitos aspectos, aquilo que a igreja falava, que entendia que era autoridade, ela contradizia com a própria Escritura, na qual ela dizia que era infalível. E ele usava esse argumento no sentido de derrubar por terra a pretensão da Igreja Católica de dizer que tudo aquilo que ele ensinava era verdadeiro. Então, por exemplo, eles mostraram que a Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. Fizeram referência a Romanos capítulo 3, quando a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas então eles mostraram que a tradição afirmava que Maria, mãe de Jesus, era sem pecado. Então os reformadores mostraram: se a Bíblia diz que todos pecaram, mas a tradição está dizendo que houve alguém, exceto que não é Jesus, que nunca pecou, ele estava entrando em contradição com o que a Bíblia afirmava. E alguém estava errado nessa afirmação. Eles mostraram, por exemplo, que a Bíblia ensina que Cristo ofereceu seu sacrifício de uma vez por todas. Isso você encontra lá em Hebreus capítulo 7, versículo 27. Mas a tradição repete o sacrifício de Cristo por meio do sacerdócio na missa sobre o altar, que é o que a gente conhece hoje como Eucaristia, que no entendimento da Igreja Católica, ali no momento em que você participa da comunhão, o elemento do pão e do vinho se transforma literalmente no que a igreja entende como transubstanciação no corpo e no sangue de Cristo. E que na missa você está repetindo aquele sacrifício de Cristo. E aí os reformadores disseram a seguinte coisa: se a Bíblia afirma que Cristo ofereceu o sacrifício como única vez, e a tradição afirma que esse sacrifício ele é repetido continuamente na missa por meio dos seus sacramentos, então eles estão em contradição com a própria Bíblia, e a tradição não poderia ser verdadeira nesse caso. Eles ainda continuaram, por exemplo, mostrando que a Bíblia ensina que não devemos nos inclinar diante de imagens ou estátuas, conforme mostra Êxodo capítulo 20. Mas os reformadores então mostravam que essa igreja católica ela venerava tanto a tradição, quanto os santos, quanto as estátuas, quanto as imagens. E eles mostravam a seguinte coisa: se a Bíblia afirma que nós não devemos venerar, e vocês afirmam que nós devemos venerar, então vocês estão entrando em contradição com a própria Bíblia. E é impossível que a tradição e a Bíblia sejam igualmente infalíveis nesse caso. Então eles ainda continuaram o seu ensino mostrando a seguinte coisa: a Bíblia ensina que Jesus é o único e suficiente mediador entre Deus e o homem. Isso aparece lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porém, a tradição afirma que Maria é co-mediadora com Cristo. Então, novamente, os reformadores, sobretudo os posteriores, nesse ponto em particular, mostravam que se a igreja afirmava que havia algum co-mediador junto com Cristo, mas a Bíblia fala que ele é o único mediador, então eles estão entrando em contradição e a tradição não poderia ser igualmente verdadeira. Outro ponto que eles levantavam: a Bíblia ensina que o bispo e o presbítero é igual para ambos, é o mesmo ofício. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 7. Mas a tradição diz que os ofícios são diferentes. E novamente estava entrando em contradição com a Bíblia. Então, eles ainda mostraram a seguinte coisa: a Bíblia ensina que todos os cristãos são santos e sacerdotes, conforme aparece na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas a tradição sustenta que os santos e sacerdotes pertencem a uma classe dentro da comunidade cristã. E assim por diante, os reformadores tentaram perceber, a partir da Escritura,
de que havia muitos pontos que eram trazidos pela tradição católica apostólica romana que contradiziam com a Bíblia. E eles foram hábeis no sentido de mostrar que, no entendimento deles, se havia alguma espécie de contradição entre tradição e Bíblia, era impossível que os dois fossem igualmente autoritários e fossem igualmente inerrantes. Os reformadores também verificaram a seguinte coisa, que não somente o ensino da igreja se contradizia com a Escritura, como também a tradição se contradiziu entre si. E tem um documento da Igreja Católica bem interessante lá, que João Calvino escreveu ao rei da França em 1536, só para vocês entenderem. 1536, Calvino escreve uma carta ao monarca Francisco I, rei da França, no intuito de fazer uma defesa do que foi a Reforma Protestante. E essa carta, ao defender a Reforma Protestante, ele vai mostrar uma série de pontos. No primeiro momento, se defender contra as acusações que a Igreja Católica fazia contra os reformadores, e no sentido de mostrar que onde a defesa do sola ecclesia ela estava errada. E aí Calvino mostra que, na tradição da Igreja Católica, houve afirmações que no decorrer do tempo foram mudadas. E ele dizia a seguinte coisa: se a tradição é infalível, tudo quanto ela fala, não poderia haver, em hipótese alguma, algo que em outrora foi dito que foi reformulado posteriormente. Porque senão você teria aí uma contradição. Então, nessa carta ao monarca Francisco I, ele diz algumas coisas, só para vocês entenderem. Eu vou começar a ler. Diz assim: era um pai, ou um pai da igreja, o que diz que seja uma abominação horrível ver representada qualquer imagem ou de Cristo ou de um santo no templo cristão. E ele faz referência a isso a Epifânio, que foi bispo de Salamina no século III, no século IV. Então Calvino fala a seguinte coisa: e não foi pela voz de um único homem, mas pelo decreto de um concílio eclesiástico que se pronunciou não dever ser cultuado o que está pintado no parede. E ele faz referência a um concílio chamado Concílio de Elvira, no século IV. E então Calvino diz: dista muito que se contenha dentro de tais fins, desde que não permitem restar sequer um canto desprovido de imagens. Ou seja, em outras palavras, ele fala que Epifânio declarou que não se deveria fazer culto a nenhum tipo de imagem, que houve um concílio no século IV que determinou que não se deveria fazer culto a nenhum tipo de imagem, mas que na igreja da sua época não havia nenhum canto nos templos católicos que não houvesse uma imagem que não fosse venerada. E aí Calvino diz a seguinte coisa: vocês estão se contradizendo com a própria tradição que outrora vocês trouxeram. Ele ainda continua dizendo a seguinte coisa: desde os pais católicos atestavam se não fosse anulado na Eucaristia a substância do pão e do vinho, tal como no Senhor Jesus Cristo permanece a substância e a natureza do homem ao lado divino. E isso foi promulgado pelo Papa Gelácio no Concílio de Roma em 382, ou seja, o entendimento que na Eucaristia permanecia o pão e o vinho, que não havia nenhum tipo de relação com algo que se denominava de transubstanciação. Aí Calvino diz a seguinte coisa: portanto, não fazem senão exceder os fins, os que, recitadas as palavras do Senhor, anula-se a substância do pão e do vinho, transubstanciando-se em corpo e sangue. Então ele diz: o Papa, no século IV, declarou que ali não havia transubstanciação, mas a igreja, na época da reforma, afirmava a doutrina da transubstanciação. E assim por diante, os reformadores tentaram mostrar esses pontos, que no entendimento deles, havia, primeiro, o entendimento de que se a tradição ela trazia questões de fé que deveriam ser necessárias para a salvação e que deveriam ser obedecidas pela igreja, e que essas questões de fé elas apareceram no decorrer dos séculos. Os reformadores diziam: mas a igreja do primeiro século jamais veio a conhecer tal coisa. Se jamais veio a conhecer, não poderiam ser, portanto, salvos por elas. Ele ainda afirma que se ambos são igualmente verdadeiros, a Escritura e a tradição, no princípio do sola ecclesia da Igreja Católica, então eles afirmavam que era impossível que houvesse uma contradição entre a tradição católica e a Bíblia. Se assim houvesse, era impossível que os dois fossem igualmente infalíveis. Terceiro ponto, eles mostravam que se a tradição ela era autoritária e infalível, ou seja, era também palavra de Deus, era impossível que no decorrer da história, no meio dessa tradição, houvesse contradições. E então eles mostraram que houve no entendimento dos reformadores contradições. E aí, por meio de tudo isso, os reformadores disseram a seguinte coisa: é impossível que a palavra de Deus seja igualmente a Escritura e seja igualmente a autoridade.
Então eles defenderam que a matéria de fé e prática deveria ser obtida única e exclusivamente a partir da Escritura. E aí surge na Reforma Protestante que ficou conhecido como um princípio da sola Escritura. E aí, além disso, os reformadores passaram a olhar para a própria Bíblia e perceber que na própria Bíblia havia o entendimento de que a Escritura era suficiente e que nada se deveria acrescentar àquela palavra que Deus havia revelado. Um texto bastante conhecido que agora eu queria que vocês abrissem, lá em Marcos capítulo 7, versículo 7 a 8. Talvez seja Marcos 7. Talvez seja o texto mais conhecido que trata sobre esse tema. É uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Bom, o Senhor Jesus Cristo está conversando com alguns fariseus. E aí lá no versículo 6 ele diz a seguinte coisa. Presta atenção. Respondeu-lhe o Senhor Jesus Cristo: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Então preste aqui atenção. Jesus Cristo ali no primeiro século, conversando com a autoridade eclesiástica da época do primeiro século. Lembra que o cristianismo ele surge em meio ao contexto judaico. Afinal de contas, a própria escritura do Antigo Testamento surge no contexto judaico. Então, ao lidar com as autoridades religiosas daquela época, Cristo as censura, porque eles estavam guardando as próprias tradições e rejeitando a Escritura. E aí, quando você olha lá no versículo 7 e 8, diz que em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E diz que negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens, no versículo 8. E no versículo 13 diz que invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. No entendimento do Senhor Jesus Cristo, em hipótese alguma, aquela igreja ali do primeiro século poderia equiparar a tradição à escritura do Antigo Testamento. Porque se assim eles o fizessem, eles estariam invalidando a própria escritura. Então os reformadores disseram a seguinte coisa: a partir de um texto como este, que é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, a gente aprende que a tradição, em hipótese alguma, pode contradizer a Escritura. Daí porque eles levantaram aquela temática de que se a tradição em algum momento contradissesse algo que estivesse na Escritura, que ela fosse absolutamente desconsiderável. Além disso, eles mostraram a seguinte coisa, que não somente a tradição poderia invalidar a Escritura, no entendimento da Reforma Protestante, mas a tradição ela também não poderia acrescentar nada à Escritura. E aí em Gálatas capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: Paulo falando à igreja aos Gálatas diz: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que seja anátema. Palavra do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1. Ou seja, vamos resumir isso aqui. Os reformadores disseram a seguinte coisa: em Gálatas capítulo 1, você tem não somente a Bíblia dizendo, como outrora disse, que não se poderia deturpar a própria Escritura em função da tradição, mas não se poderia acrescentar absolutamente nada, porque foi o apóstolo Paulo quem disse que se mesmo ainda um anjo do céu viesse e pregasse um evangelho que fosse além daquilo que vos tenham pregado, que seja não. Então os reformadores disseram a seguinte coisa: olha, no que diz respeito à matéria de salvação e de fé, o apóstolo Paulo não autoriza que nada seja acrescentado além daquilo que já foi pregado no primeiro século. Então, quando a Igreja Católica, apostólica romana da época, entendia que havia doutrinas que a Igreja deveria se submeter, que eram necessárias para a salvação,
o principal na época, como a questão das indulgências, que se acreditava que você poderia comprar indulgências para que você obtivesse a salvação, não somente a sua própria salvação, mas você pudesse salvar aqueles que estavam no purgatório a partir da compra de indulgências. Os apóstolos disseram a seguinte coisa: vocês estão acrescentando algo à doutrina da salvação que já foi entregue por Paulo. E o próprio apóstolo Paulo disse que mesmo que fosse um anjo do céu que acrescentasse qualquer coisa ao evangelho, que ele fosse considerado nada. Então, eles mostraram, Jesus condena contradizer a própria Escritura, o apóstolo Paulo condena acrescentar qualquer coisa ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, além daquilo que foi pregado no primeiro século. Daí porque eles argumentaram no sentido de dizer: se algo veio depois necessário para a salvação, que no primeiro século não era conhecido, em hipótese alguma isso pode ser verdadeiro. E você ainda vai perceber lá em 2 Timóteo capítulo 3, eles mostraram que havia uma temática em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz a seguinte coisa. Paulo, escrevendo a um seu discípulo chamado Timóteo, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, os reformadores mostraram a seguinte coisa: no primeiro momento, o entendimento de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana da época também entendia que toda a Escritura era inspirada por Deus. Ela também entendia que toda a Escritura era útil. No entanto, os reformadores diziam a seguinte coisa, que a partir desse texto, quando ele diz que vocês sabem as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, é que essas sagradas letras já traziam todo o conteúdo necessário e suficiente para a salvação. E que essas sagradas letras traziam todo o conteúdo necessário e suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se ela trazia o conteúdo suficiente para que ele fosse perfeito e perfeitamente habilitado, então não havia mais necessidade de nada que pudesse ser dito para que o homem encontrasse um ensino que pudesse o levar à perfeição. Porque o ensino que o levaria à perfeição já estava na própria Escritura. E é interessante ainda que os reformadores tinham que responder o seguinte questionamento. Paulo está escrevendo aqui no primeiro século a carta de 2 Timóteo, está se referindo à Escritura. E a Escritura que eles tinham naquela época era a Escritura do Antigo Testamento. E a questão era o seguinte: e a Escritura do Novo Testamento? Então eles mostraram, quando lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3, se você olhar aí comigo, 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 14 a 16. Desculpa, capítulo 2 Pedro, capítulo 3, 14 a 16. O apóstolo Pedro, falando à igreja, diz a seguinte coisa. Preste atenção comigo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Preste atenção no que Pedro está dizendo aqui. Os reformadores falaram a seguinte coisa: quando a gente olha a carta de 2 Pedro, capítulo 3, quando ele usa essa expressão de pessoas ignorantes e instáveis que deturpam as demais escrituras, fazendo referência à deturpação das escrituras do Antigo Testamento e à deturpação dos ensinos do apóstolo Paulo, que haviam sido registrados por meio de epístolas, dizem eles que eles estavam deturpando as demais escrituras. Então, no entendimento do apóstolo Pedro, aquilo que Paulo estava redigindo eram escrituras. Daí ele usar o termo demais escrituras. Ele não se refere a um escrito antigo
e é um espírito novo de uma natureza completamente diferente. Mas no entendimento do apóstolo Pedro, eles estavam deturpando também as escrituras, ao deturpar o ensino do apóstolo Pedro. E ao fazer isso, diz Pedro, eles estavam fazendo isso para a própria destruição. Ou seja, eles não poderiam deturpar o ensino de Paulo sem que isso representasse para ele destruição. Porque eles estavam deturpando aquilo que era necessário para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, os reformadores dizem a seguinte coisa: quando a gente olha o capítulo, 2 Timóteo, capítulo 3, a gente percebe que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, ela é útil para que todo homem alcance a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela é útil para que todo homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra em Cristo Jesus. Mas que no entendimento do primeiro século estava se formando uma Escritura a partir do ensino dos apóstolos. E que essa Escritura era de igual autoridade. Então eles diziam a seguinte coisa: olha, tanto a Escritura do Antigo quanto o Novo Testamento, elas são palavras de Deus, segundo o próprio entendimento dos apóstolos. A gente deve se lembrar que Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz que o Evangelho, por mim anunciado, eu não aprendi de homem algum, nem de homem algum recebi, mas diz o apóstolo Paulo, mas aprendi mediante a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que Paulo diz é que ele aprendeu a partir do próprio Cristo, e porque ele aprendeu a partir do próprio Cristo era a palavra de Deus. É o argumento que ele usa na carta de Gálatas, no capítulo 1. Então os reformadores disseram: veja bem, você não pode deturpar a Escritura, você não pode acrescentar a Escritura, e no entendimento do primeiro século havia a Escritura do Antigo Testamento, e a Escritura no Novo Testamento estava sendo escrita por meio dos apóstolos. Eles ainda mostraram a seguinte coisa, que no entendimento de Deus, quando a gente olha no Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, diz a seguinte coisa: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos manda. Então, segundo o Deuteronômio, você não poderia acrescentar nada à palavra de Deus, mas você também não poderia diminuir nada da palavra de Deus, mas você deveria guardar todos os mandamentos do Senhor que Deus havia mandado. Ou ainda quando eles olhavam em Apocalipse capítulo 22, e esse texto é interessante, porque o livro de Apocalipse foi o último livro escrito no Novo Testamento. Foi escrito pelo último apóstolo a morrer, que foi o apóstolo João. E, portanto, o último daquela linhagem, que no primeiro século eram os únicos que podiam reivindicar, está falando da parte de Deus. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, que Deus lhe acrescente os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, o apóstolo João vai escrever a última carta redigida por um apóstolo no primeiro século. Essa mesma carta, por orientação do próprio Senhor Jesus Cristo, havia dito que nada se acrescentasse a esse livro. Então os apóstolos disseram a seguinte coisa: que se a Igreja Católica reivindicava para si o princípio de sola ecclesia, eles diziam que esse princípio não tinha nenhum tipo de respaldo pela Escritura, mas que o princípio de somente a Escritura e a Escritura somente era o que deveria guiar a vida da Igreja. E a partir disso, então, é que se teve todos os desdobramentos da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero, no primeiro momento, ele começou a questionar a questão das indulgências, é porque ele não encontrava nenhum tipo de respaldo bíblico para isso. Talvez encontrasse na tradição da época, mas não a partir da Escritura. Quando ele começou a questionar a justificação pelas obras, dizer que a justificação era pela fé somente, ele baseou isso a partir das Escrituras, porque ele dizia que a Escritura não dá nenhum tipo de respaldo. Quando eles começaram a questionar ou levantar o ponto do somente Cristo, é porque eles diziam que a Escritura não dá margem para que a gente venere absolutamente ninguém mais a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E todos os pontos da reforma então se desdobraram a partir do entendimento que a Escritura é quem deveria definir a regra de fé e prática. Tem um caso bastante interessante que ocorreu com Martinho Lutero. Em 1521, Martinho Lutero foi convocado pelo imperador Carlos V, a fim de que, por meio de um julgamento formal, ele se retratasse acerca daquilo que ele havia afirmado desde 1517 a 1521, sobretudo aquilo que Martinho Lutero havia dito contra o papado da Igreja Católica Romana, ao questionar a autoridade da Igreja Católica Romana. Então, quando Martinho Lutero é chamado para se retratar diante do imperador Carlos V,
Martin Lutero disse as seguintes palavras que resumem muito bem o que foi o espírito da Reforma Protestante. Martin Lutero disse assim: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, aí diz Martin Lutero, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois bem sabido é que eles frequentemente erram e se contradizem, sou obrigado pelas Escrituras que citei e pela minha consciência, a qual é prisioneira a palavra de Deus. Não posso e não irei negar nada, pois nem é seguro e nem correto agir contra a consciência. Aí diz Martin Lutero, que Deus me ajude, amém. E esse momento da Reforma Protestante resume muito bem como os reformadores lidaram com a questão da tradição e da Bíblia. E o interessante é que nessa dieta de Worms, como ficou conhecida esse momento da história da Reforma Protestante, Martin Lutero foi condenado como herege. Ele fugiu e aquele concílio jamais conseguiu pegá-lo ou encontrá-lo, mas ele foi condenado como herege. E se ele houvesse de ser capturado, ele certamente seria morto por tal. Então Martin Lutero disse que não era seguro ele ir contra a própria consciência, contra a Escritura. Antes o martírio do que ele negar o que a Escritura ensinava. Então, por assim dizer, esse foi o espírito da Reforma Protestante. A gente precisa entender isso. E esse espírito da Reforma Protestante é o que define o protestantismo até o dia de hoje. Tá? Hoje, quando a gente se define não como Igreja Católica Apostólica Romana, não é nem porque a gente não reconheça que na Igreja Católica Apostólica Romana há questões que nós compartilhamos de uma fé comum. Porque, por exemplo, aquilo que a Igreja Católica fala sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, sobre Deus Pai, sobre a Trindade, aquilo que a Bíblia afirma sobre ela afirma sobre a autoridade das Escrituras, aquilo que eles afirmam sobre N questões que nós compartilhamos de uma fé comum, a gente não questiona. Por quê? Porque o princípio do solo Escritura não era um princípio anti-Igreja Católica Apostólica Romana. Não era algo que queria se contrapor à Igreja, mas era algo que queria dizer a seguinte coisa: olha, a gente entende que a nossa fé ela vem exclusivamente da Escritura e não do solo Eclésia. Não existe autoridade na Igreja. E aí a Igreja Católica, na época, acusava os reformadores, os protestantes, de dizer que eles estavam se afastando da Igreja verdadeira, que é a Igreja Romana. E os reformadores, por sua vez, diziam o seguinte: não, vocês se afastaram da Igreja verdadeira antes de nós. Porque não é a instituição romana que é a Igreja verdadeira, mas a Igreja verdadeira é a Igreja dos Santos do Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro século até o confim da terra. Então eles eram acusados de se afastar da Igreja e eles diziam: na verdade, quem se afastou da Igreja são vocês. E aí a gente conhece toda a história ali no século XVI, que eclodiu aquela reforma protestante. Talvez ainda mais importante, talvez não mais importante, mas igualmente importante, ali na época da reforma protestante, já prosseguindo para o fim, é que o solo Escritura não trouxe somente um entendimento de que a matéria de fé e prática deveria sair da Escritura, mas ela trouxe também uma reforma hermenêutica. E isso é algo que poucas pessoas conhecem, ou já perceberam. Porque os reformadores diziam a seguinte coisa: não adianta também a gente dizer que toda a nossa matéria de fé vem das Escrituras se a gente não souber interpretá-las corretamente. Porque se a gente não interpretá-las corretamente, a gente não vai conseguir tirar a matéria de fé a partir dela. Então eles fizeram uma reforma hermenêutica. Na sua época, havia dois grandes métodos de interpretação bíblica bastante conhecidos. O primeiro era que era conhecido como a escola hermenêutica escolástica, cujo representante maior foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino até hoje ele é lido por protestantes, que novamente a reforma protestante não era algo contra a igreja necessariamente, porque Tomás de Aquino foi em sua época um grande apologista, sobretudo do ponto de vista da filosofia cristã. Foi alguém que trouxe muitos pensamentos corretos sobre filosofia cristã, mas havia na hermenêutica de Tomás de Aquino um erro, que era muito comum na sua época. Entre as características dessa hermenêutica escolástica que marcavam o movimento estavam três coisas: predomínio da razão, da lógica e da filosofia. Então a hermenêutica escolástica ela partia da razão, da lógica e da filosofia, sobretudo ao pensar por parte da filosofia cristã, matérias de fé. E, além disso, predominava o domínio da tradição eclesiástica sobre a tarefa hermenêutica, ou seja, os escolásticos eles olhavam para a tradição
Então eles olhavam a tradição ao longo da história da igreja e a partir da tradição eles interpretavam a própria Bíblia. Era um entendimento do seguinte modo: se ambos são autoridade, elas não podem se contradizer, então eu preciso olhar para as duas para poder fazer a interpretação. E essa era uma das principais correntes hermenêuticas da época. Paulo Andrade diz a seguinte coisa, que essa concepção era uma razão autônoma e uma metodologia hermenêutica que parte não da revelação, mas da razão, da filosofia, da lógica e da história. E os reformadores romperam com esse princípio hermenêutico da época, cujo representante maior era Tomás de Aquino. Havia também ainda um outro princípio hermenêutico da época, que era a hermenêutica alegórica, em que havia um modo comum de se interpretar a Bíblia em que eles alegorizavam o texto bíblico, na tentativa de extrair o sentido espiritual mais profundo que o texto trazia. Então, no ponto de vista da hermenêutica alegórica, o intérprete ele estava procurando qual era a lição espiritual que aquele texto falava hoje àquele que estava lendo a Bíblia. Talvez não muito diferente daqueles que olham a Bíblia e dizem assim, eu tive a seguinte sensação quando vi esse texto, ou Deus me falou desse modo. E eles então eram conhecidos por alegorizar alguns textos bíblicos. Tem um caso muito conhecido da época, que era uma alegorização sobre aquele texto do bom samaritano, em que o intérprete, ele ao interpretar esse texto, ele enxergava na figura do bom samaritano que aquela pessoa que estava caída era Cristo, que o bom samaritano era Cristo. E que o bom samaritano, ao acolher aquela pessoa, estava acolhendo o mundo. E que ao deixar na estalagem, estava cuidando dele. E que a sua promessa de que haveria de voltar para aquela estalagem e pagar tudo o que era necessário, era uma referência à segunda vinda de Cristo. Olha que coisa interessante. Era o que era conhecido como a hermenêutica alegórica da época. Ele olhava o texto e estava extraindo uma espécie de sentido mais profundo. E os reformadores, eles romperam com tudo isso. Para você ter ideia, João Calvino diz a seguinte coisa sobre a hermenêutica alegórica de sua época. Ele diz assim: é uma audácia próxima do sacrilégio. Ele dizia, interpretar a Bíblia desse modo. Foi o que os reformadores então fizeram. Surge na época da Reforma um interesse de interpretar a Bíblia agora, tentando obter o sentido objetivo do texto. Essa era a chave. Então eles queriam perceber o que o autor que escreveu o texto bíblico queria dizer ao escrever tais palavras. E como os seus leitores iniciais haveriam de entender. Esse método de interpretação ele ficou conhecido posteriormente, recebeu o nome de método bíblico-gramatical. Histórico-gramatical. Em que, no primeiro momento, eles queriam olhar o contexto histórico do texto, no seu contexto imediato, e eles queriam olhar o sentido gramatical, ou seja, o que o texto efetivamente está dizendo. E nessa época surgiu talvez o princípio hermenêutico mais representativo dessa hermenêutica, que era o entendimento do que a Escritura interpretava-se a si mesma. E os reformadores pensavam a seguinte coisa: ao fazer a interpretação de um texto bíblico, eu preciso ver como aquela temática que eu estou olhando no texto, que eu estou discutindo, é interpretada pela própria Bíblia. Em outras palavras, como os apóstolos do Novo Testamento interpretam o Antigo Testamento. Como que um texto que me é obscuro, que eu não consigo entendê-lo perfeitamente, os reformadores diziam: o melhor modo de entender um texto obscuro é olhar como a própria Bíblia trata naquela temática em um texto que é claro. Então, quando eles davam um texto difícil, eles iam com um texto igualmente claro e olhavam como aquele texto era tratado. E dali eles usavam aquela interpretação do texto claro para entender um texto que era obscuro. Eles ainda diziam a seguinte coisa: se eu tenho que interpretar a Escritura pela própria Escritura, eu jamais posso fazer uma interpretação que se contradiga dentro dos termos da própria Escritura. Porque se a palavra de Deus ela é infalível, Deus não poderia dizer uma coisa aqui no primeiro momento e depois se contradizer. Então esse princípio hermenêutico da época, talvez representado pela ideia de que a Escritura interpreta-se a si mesmo, foi o que permitiu que os reformadores desenvolvessem toda a sua teologia, ali no século I. Então, só para a gente encerrar, sei que já estou avançado a hora, o solo da Escritura foi a base da Reforma Protestante. Vocês vão, ao longo dessa semana, escutar os demais pontos, vocês vão perceber que todos os demais pontos vão tentar sempre se remontar à própria Escritura.
E o sola escritura foi uma contraposição ao que pode ser denominado sola eclésia. E que no sola escritura nós temos um princípio teológico, mas a gente também tem um princípio hermenêutico, que inclusive até hoje as igrejas reformadas usam na interpretação da Bíblia, de fazer uma interpretação a partir dela mesma, que entende que é o melhor modo de se interpretar. E aí então, a partir desse sola escritura, a gente tem todo o desenrolar da história. E hoje os protestantes, até o tempo presente, ainda o sustentam e ainda definem a sua teologia a partir do mesmo princípio. Aí a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte coisa: qual é a base epistemológica da nossa doutrina? O que é base epistemológica? Quer dizer o seguinte: qual é a base a partir do qual desenvolvo todo o meu sistema doutrinário, toda a minha fé? Isso é o que a gente chama de base epistemológica. Qual é a causa primeira que eu tomo como pressuposto para que eu possa fazer teologia? A pergunta é: a Escritura ou a Escritura é a tradição? Se a gente disser a Escritura somente, a gente é protestante. Se a gente entender que na igreja reside uma autoridade, pelo qual ela ainda fala a partir de Deus por meio dos seus concílios e do Papa, respeito perfeitamente quem se entende, mas você vai estar fazendo teologia a partir também do sola eclésia. E o ponto é: o que a gente crê, o que nos define? Essa é a principal diferença entre católico romano e protestante. Não são os desdobramentos posteriores, é uma questão básica, inicial. Por isso que hoje, quando a gente discute entre si, muitas vezes a gente traz um texto bíblico, mas ele tem pouca relevância para aquele que é católico romano consciente, porque ele diz: não, mas eu ainda acredito que aquilo que os pais da igreja disseram são importantes e são relevantes. A questão é você discutir a base de tudo. O que o define? E aí eu queria trazer essa reflexão. O que nos define? O que a gente vai trazer como autoridade para nós? Tá? Eu me defino como protestante. Porque eu entendo, assim como os reformadores, que a Bíblia ela é suficiente. Pela autoridade ela é inerrante, mas ela é suficiente. Há aqueles que assim não entendem. Tudo bem se assim não entenderam. Mas tal como Martinho Lutero, não é seguro eu afirmar qualquer coisa contra a Escritura e contra a minha própria consciência, que foi o que Martinho Lutero disse quando ele foi condenado como herege. Tá? Vamos orar para a gente terminar?